Olá, meu nome é Vanessa. Eu tenho um pouco mais de 1 ano e meio já que eu venho trabalhando Mindfulness e Yoga para crianças. E contar histórias é um recurso muito lúdico, não só para a gente ministrar asanas, posturas, envolvendo os requisitos e os personagens da história, como para ampliar um pouco a cultura dessas nossas crianças, como uma fonte tão fidedigna. Vamos hoje começar com uma história muito interessante de um ser, pode-se dizer um ser mitológico, ele existiu, não existiu, vai ficar para a nossa van filosofia descobrir. Mas antes, eu queria explicar um pouquinho uma questão. Não só nessa história, em várias histórias hinduístas existem vários deuses. Mas a gente tem que se ater que não é que existem vários deuses. É um pensamento monoteísta. O que é monoteísta? Um único Deus. Porém, esse Deus se manifesta em infinitas formas. Então vai ter vários deuses. O Deus da guerra, o Deus do sol, o Deus da proteção. Então, cada um, na verdade, é uma só força, uma só divindade que se manifesta de várias formas, ok? Então, é o que a gente chama de monoteísmo poliforme. Muitas formas, ok? Só para deixar isso claro. E para a gente sintonizar um pouquinho, a gente vai fazer um exercício que na yoga chama-se de pranayama, exercício respiratório, fazendo o gesto do personagem da nossa história, Garuda. Garuda Mudra. Você pode usar as mãos em prece e fazer o formato da águia. Se for muito confuso para você esse movimento, você vai virar as suas duas mãos para si, a palma da mão de frente para você. Vamos passar a mão direita sob a esquerda e aí seus dedos naturalmente vão se encontrar. Prenda os dedões aqui e é na altura do peito. Esse mudra são gestos de poder. Esse mudra ajuda a gente a entender que tem que ter um equilíbrio entre a atividade e o descanso, que eu acho que é muito perspicaz para tudo que estamos vivendo agora. Não dá para ficar só parado, não dá para querer fazer uma revolução num dia só. Tem que ter esse equilíbrio, tá bom? E ele nos leva também ao caminho da mansidão, da elevação espiritual. E qual é a maneira que nós vamos usar esse mudra? Fazendo respirações lentas. Então, eu te convido nesse momento a sentar de forma confortável, coluna bem reta. Feche seus olhos, fazendo esse gesto firme frente ao peito. Vamos dar 5 longas respirações. Eu gosto sempre de falar o que nós vamos ativar, fazendo cada gesto, cada postura, para você ativar isso dentro de si. Por que eu estou fazendo isso? No que isso vai melhorar? Certinho? Então, começamos já. Eu peço também ainda não é nem eu peço, eu só justifico que a história vai ser contada de forma mais fidedigna. Não vou usar de licença poética, porém vou usar de resumos, adaptações de linguagem, de forma que possa ficar lúdico, interessante e compreensível pelas crianças. Então, quem já conhece a história vai ter um pequeno afunilamento e adaptação em razão de ser uma contação de história infantil. Combinado? Então, ofereço e dedico isso à divindade maior, que ela nos guie para esse mundo, para essa aventura, a partir de agora. Um sábio hindu chamado Kashyapa, ele é considerado, para vocês terem noção, o pai de toda a humanidade. E ele estava com aqui suas 2 esposas e como falou que ia dar uma bênção para ela de ter filhos. E em conversa, uma delas diz assim: eu quero ser mãe de 1000 cobras. 1000 cobrinhas ela queria ter, seria a mãe das serpentes. A outra já diz: não, eu vou querer ter 2 filhos. Mas ela já sabia, ela até comentou com ele, eles serão muito maiores em força, em valores, do que todos os 1000 filhos da sua outra esposa, que chamava Kadru, a outra esposa. E tem um detalhezinho, toda vez na história que tivesse estrela brilhante, tem um asana embutido, ou seja, uma postura. Esse primeiro asana, vocês até que já estão fazendo ele agora, são asanas de meditação. A gente pode ficar
em Sukhasana, como as crianças estão sentadas como tipo índio, né, com as perninhas cruzadas. Lembrando que para meditar, o mais importante além das pernas é coluna bem reta. Você tem que tentar criar o maior espaço nos seus discos da coluna vertebral, o maior espaço possível entre o bumbum e a cabeça. Tenta levar a cabeça lá para o teto. Então, isso vai ser um asana que eu vou pedir. Tem a postura do lótus também, Padmasana, que você pode cruzar a perna, colocar o joelho acima da coxa, bem próximo aqui da virilha. Mas vocês não vão conseguir ficar por muito tempo. Então, tentar durante a história toda ouvi-la em postura adequada, tá bom? Tal como nosso amigo estava fazendo aqui. Então, o que aconteceu? Chegaram umas pessoinhas aqui, uns verdadeiros santos, umas pessoas muito especiais, foram até o Kashyapa e deram para ele 2 sementes. Falou assim, olha, você vai dar essas 2 sementes, cada um para sua esposa, elas vão engolir e vão ter os filhos que elas tanto querem ter. E quando ele deu a semente, cada uma engoliu. Depois de 1 ano que elas tinham engolido, aqui queria ter 1000 cobras, teve 1000 ovos. Aqui queria ter 2 ovos, aqui nasceram 2 ovos de tamanho diferenciado. Quanto tempo vocês acham que passou? Aqui eclodiu, ó, todos os 1000 ovos eclodiram. Quanto tempo vocês acham que passou para nascer esse tanto de cobrinha? 9 meses aqui. Lá é questão. Demorou 1 ano só para nascer os ovos. Depois dos ovos, eles foram chocados, tipo nessas bacias enormes aqui, esses jarros, para ficar quentinho. Muitos anos. Quantos anos vocês acham? 2? 500 anos. Depois de 500 anos, nasceram todas as cobrinhas. O que nós temos aqui? Estrela, ou postura. Qual postura vocês acham que a gente vai fazer? Vamos homenagear esse tanto de nossa cobrinha recém-nascida. Vamos deitar. As crianças aqui já conhecem, elas são praticantes, são yoginis. Para quem não conhece e quer praticar, deita completamente de bruços no chão. Você vai colocar as mãos mais ou menos do lado, ou do seu abdômen, ou do seu peito, com os pés bem firmes no chão. Encaixa o quadril, força nos músculos, ativa os músculos da coxa, do abdômen, e você vai fazer uma pressão, empurrando o chão com a sua mão. Você vai levantar o seu corpo, o seu torso, isso, pode levantar, meninos, de forma a fazer essa flexão com a coluna. Essa coluna estimula a nossa autoconfiança, o nosso humor, melhora e realinha a nossa coluna vertebral. Não tem necessidade de alongar todo o braço, você pode ficar com o braço meio dobrado, de forma que o osso púbico fique ainda encostado no chão. O mais importante é fazer essa volta com a sua lombar. Podem voltar de forma suave, sentarem, por favor. Pela carinha, vocês estão enxergando aí? O que é essa carinha da mamãe das cobrinhas tá? Não tá uma carinha de tô se achando? Tô me achando? Ela era mãe de 1000 cobras e a outra, os ovinhos estavam lá paradinho, não aconteceu nada. Então, aconteceu um probleminha com essa mamãe. Ela ficou muito desgostosa e ela ficou muito pensativa, o que tá acontecendo? E ela pensou, eu acho que esse meu filho tá precisando de ajuda. Eu vou lá. O que ela fez? Quebrou. Um dos ovos quebrou. Eis que surge o filhinho dela. Esse filhinho foi chamado de Aruna. O Aruna, gente, não tinha nem as perninhas ainda. E pela cara você pode ver, ele ficou bravo com a mãe. Por que você foi fazer isso? Ó, não, já tinha passado 500 anos, gente. E sabe o que ele falou para a mãe? Não faça isso com meu irmão, com outro ovo, por mais 500 anos, hein? De jeito nenhum. O que ela não desenvolveu aqui que precisava ter desenvolvido? Paciência. E essa estrelinha é para lembrar uma postura. Qual postura nos ajuda a desenvolver paciência? Que também nos ajuda a desenvolver tolerância. E que se a gente treinar muito ela, a gente vai ter um equilíbrio. Não é só o equilíbrio físico, é o equilíbrio psicoemocional que está envolvido a toda a postura de equilíbrio que a gente faz com o nosso corpo. É a postura da árvore. De pé. Para fazer a postura da árvore, você vai escolher um pé para se manter equilibrado, tira o pezinho do chão e se equilibra por um pé. Pode ficar com as mãos na cintura
ou abertas. Encaixa seu outro pé, só não fica em cima do joelho. Pode ser na parte de baixo da canela ou no alto da coxa, onde você se sentir mais confortável. Mãos em prece, treina seu equilíbrio. Uma dica é você olhar para um ponto imóvel, fixo na sua frente. Pode ser no chão, pode ser na parede, algo que não se mexe. Se você estiver equilibrado, pode tentar erguer os braços acima da cabeça. Parabéns, meninas. Podem desfazer e voltar. E aqui, gente, esse filhinho que ela, pela falta de paciência, ela acabou abrindo antes do tempo, conta a história que ele voou e foi morar lá com o deus Súria, que é o deus do sol. Então, o que aconteceu? Passado o tempo, ela lá sem filho, nem nada. A outra que estava se achando, chegou para ela e falou assim, vamos fazer uma aposta? Quem perder vai se tornar escrava da outra para sempre. Ela já estava lá desgostosa da vida e tal. Vamos, o que foi? Tinha um cavalo branco, muito famoso, um ser celestial ali perto, que ele era todo branco. Aí ela falou para a outra, vamos apostar se o cavalo é realmente branco ou não. Aí ela vira e fala assim, se chama Vinata. Ele é todo branco. Eu tenho certeza que ele é todo branco. Então tá. Eu acho que ele não é todo branco. Eu acho que ele tem fios pretos na cauda, no seu rabo. Então amanhã nós vamos lá ver. E quem perder, a aposta vai se tornar escrava da outra. E ela, muito danada, Cadru, foi para os seus filhos, cobrinha, combinou com eles. Combinou assim com eles. Vocês vão se transformar, porque, gente, esses deuses tinham o poder de fazer, mudar de forma, tá? E vocês vão ver ao longo da história. Vocês vão se transformar em mini fios de cabelo pretinho e se encaixar no rabo do cavalo branco quando eu chegar lá para ver, para eu ganhar minha aposta, tudo bem? E os filhinhos ainda obedeceram um pedido feio desses, de enganar, de maldade. E olha, não sei se vocês estão percebendo, tá com o rabo preto. Na verdade, eram fios pretos que se encaixaram no cavalo, que antes era todo branco. E quando chegou lá para ver, o que aconteceu? Ela descobriu que ela perdeu a aposta. Ela acreditou, né? Porque chegou lá, o rabo do cavalo estava preto. E aí, ela virou escrava da outra. Tudo que a outra queria, ela tinha que fazer. Só que, de repente, o que nós temos aqui nessa imagem? Teve um creque. Quem nasceu? Quem nasceu? Nasceu Garuda, a ave que tinha bico de ave, cabeça, garras e asas vermelhas, mas corpo humano. O corpo era dourado, com penas douradas e asas vermelhas, de penas vermelhas. Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre esse pássaro celeste? Vocês já sabem a postura de Garuda. Então, se tem estrelinha, vamos fazer o asno de Garuda, de pé, por etapas. Para quem não sabe, se equilibre sobre uma perna primeiro. Vai com a perna que está no ar, passa lá na frente, encaixa atrás da perna que está te apoiando. Se não for possível encaixar, pare onde der. Adquire o equilíbrio, concentra. Agora vamos fazer as mesmas coisas com os braços. Um braço passa lá na frente do outro e se encontra fazendo um Anjali Mudra invertido. Fica um pouquinho nessa postura, ela ajuda a gente a adquirir equilíbrio e é muito bom para quem tem problema de cãibra nas panturrilhas, ok? Pode desfazer, meninas. Podem se sentar. Vamos continuar então agora e saber um pouquinho mais sobre Garuda. Quando ele nasceu, que igual aquele irmãozinho dele, pequenininho, só que Garuda, em poucos minutos, ele já se agigantou. Ele já era um ser completo e perfeito, enorme. Garuda saiu então voando para procurar e conhecer a mãe dele, o pai. Eis que ele chega, vê a mãe nessa situação. Ele pensa, como assim? Por que será que minha mãe é escrava? E até ele teve que ficar dando carona para aquele tanto de cobrinha, os irmãos cobrinha dele,
viu que a mãe dele carregava nas costas a outra e ele achou aquilo muito estranho. Ele foi conversar com a mãe. Mamãe, por que isso acontece? Por que nós somos escravos deles? Como assim? E sua mãe conta a história. Falou para ele que foi fruto de uma aposta, que agora ela era escrava da outra, para onde a outra queria ir, ela que tinha que levar. Ela só usava maltrapilhos de roupas, não tinha tempo nem de se cuidar. Garuda fala, não, eu vou resolver isso. Eu vou comprar sua liberdade. E vai conversar com a outra mãe das serpentes e com todas as cobrinhas. E fala, eu quero recuperar a liberdade da minha mãe. O que eu preciso fazer? O que vocês desejam? Ela logo fala, eu quero, chama Amrita. O que é Amrita? Eu quero a taça da imortalidade. Existe uma taça no céu de Indra com um líquido que é o néctar da imortalidade. É o néctar da vida. Você bebe e tem vida eterna. E eles pediram isso. Ele falou, então tá bom, eu vou trazer para vocês. Vou lá no céu de Indra trazer. Indra era o deus só da guerra. Ele ia ter que enfrentar o deus da guerra para pegar esse pote desse néctar. E ele vai conversar com sua mãe dá a bênção, que os deuses te protejam. E sai voando, o que ele pensou em pedir também a opinião do pai. Um homem sábio demais, justo. Ele encontra, conhece o pai dele, mal tem tempo de conhecer e conversar, ele já fala, eu quero salvar minha mãe, isso tá errado. E gente, nessa época da palavra, era uma coisa muito séria. Não é que nem você falar assim, tô precisando ficar saudável, tô precisando fazer um regime, vou parar de comer chocolate. Aí, no outro dia, alguém te oferece um chocolate, você pode ficar para depois, né? Vou comer. Não, sua palavra é lei. Se você falar que ia parar de comer chocolate, você ia parar de comer chocolate, que seja para a vida eterna. A mãe não falou que seria escrava da outra, ela seria escrava eternamente. Ele não deu a palavra que ia resolver a situação da mãe? Gente, e nessa época, dar a palavra era uma coisa muito séria. Era só a honra que estava em jogo. Quando ela perdeu na aposta que ela ia ser escrava eternamente da outra. Quando Garuda fala, vou salvar minha mãe, ele ia fazer o que fosse necessário, ele daria a própria vida para cumprir seu juramento. Então, palavra era uma coisa muito séria e muito honrada. Não é igual você falar assim, tô gordinho, vou fazer um regime, vou parar de comer chocolate. Aí amanhã chega alguém, você aceita esse chocolate? Você, posso comer, amanhã eu tento de novo. Tá errado. Se você fez um compromisso, seja consigo mesmo ou com o outro, ele era cumprido. Se alguém decidisse não vou comer chocolate, ele morria sem comer chocolate, por todas as tentações que pudessem aparecer. Então Garuda estava determinado, estava certo, mas foi pedir a bênção para o pai. Encontrou com o pai um grande sábio, deu algumas instruções para ele, abençoou. Falou, vá, siga seu caminho. Ele falou assim, você precisa se alimentar antes. Ele tinha acabado de nascer. Você precisa ter energia. É uma grande batalha que você vai ter. E instruiu ele até apontou, ele instruiu ele onde ele podia achar 2 animais gigantescos para alimentar e dar energia para ele. E fez uma recomendação. Você jamais deve comer um ser humano. Os homens são os senhores dos animais. Não coma nenhum jamais. Vai te fazer mal. Por isso que ele orientou, comer uns animais por ali. Porque até então não tinha nada definido do que ele poderia se alimentar. Mas nesse momento o pai dele indicou e fez essa restrição alimentar. Pelo menos os homens não era permitido Garuda comer. Então Garuda já forte falou, vou me direcionar ao reino de Indra. Esse reino, pessoal, é acima da lua e do sol. É em outra dimensão. E ele voou até lá. Tá vendo fogo de artifício, um raio aqui? Quando ele estava com uma energia tremenda, em uma determinação tão grande, quando ele começou a se aproximar do céu de Indra, tudo efervesceu. E ficou quente, como se fossem fogos de artifício. O deus Indra já olhou ali para baixo, né, que ele estava no alto, e falou assim, que é aquela luz brilhante, aquele fogo vindo para cá? Seu irmão, que é o deus do fogo, Agni, vira e fala, esse fogo não é meu não. Aí eles dão uma olhada e já sei, este é Garuda, que está vindo para cá. Indra fala, desce lá e resolva, veja o que ele quer. E ele chega e conversa assim, Garuda, você está movimentando uma energia tão grande, está derretendo e transformando até umas coisas importantes do universo.
calma, conversa comigo. O que você precisa? Vou me acalmar e vou resolver tudo isso depois que você me der um pouco do néctar da vida. Eu vim aqui buscar um pouco, ele pede um pouco do néctar da imortalidade. Ele se retira e vai conversar com Indra. Indra, Garuda pediu a Amrita, o néctar. Dá um pouco para ele. Indra falou assim, nunca, jamais. E aí o irmão dele, o deus do fogo, falou, ele é quente demais até para ti. Ele é invencível, ele é muito poderoso. Ele vai te tomar. Então se você não der, se prepara, ele vai levar. Ele fala, quero ver. Eu quero até ver. Chamem então todos os meus guerreiros. Todos os guerreiros do reino vão me defender e vão me ajudar. E chamou esse tanto de gente ali para ajudar ele. Mais uma estrelinha, vamos então agora fazer o guerreiro. Na yoga nós temos postura do guerreiro 1, 2 e 3. Nós vamos fazer aqui uma adaptada, a postura do guerreiro 3, que envolve equilíbrio, simulando um voo da águia, um voo de Garuda. Equilibre-se sobre uma perna. Vamos erguer os braços para trás, meninas, e alongar a perna. Ao mesmo tempo, esticar a perna para trás e vamos descendo o corpo e a perna, como se fosse um mergulho de Garuda. A ave voando e mergulhando. Tenta equilibrar aí por um segundinho. Respira, pode voltar. Parabéns, galerinha. Garuda, então, chegou lá, aquele tanto de gente para batalhar com ele. Só dele bater suas asas, levantou tanta poeira do chão do céu que as pessoas começaram a ficar, primeiro que não via nada, segundo foram ficando intoxicadas e tossiam e algumas até desmaiavam. Então essa primeira batalha aqui não foi difícil. Ele botou todo mundo para correr, desmaiou e tal. A segunda batalha tinha um círculo de fogo enorme. Eram coisas grandiosas. A gente é incapaz de conceber o tamanho daquela proteção que tinha, porque era algo muito sagrado, muito especial. O que Garuda fez? A ideia que ele teve. Ele se transformou. Tá vendo essa imagem aqui? Ele se fez com 8.100 bocas. Se você pensar que 100 é muito, que 200, que 500, que 1.000 é muito, agora você pensa, 8.100. Ele se transformou com 8.100 bocas, desceu na terra, bebeu 8.100 rios, chegou lá em cima, o que ele fez? Derramou toda a água e apagou essa outra barreira que era desse fogo até então intransponível. Os deuses achavam que ia ser intransponível, mas não contavam com a astúcia de Garuda. Agora, a Amrita, aqui ó, esse cálice ainda estava protegido por uma hélice de metal super cortante e 2 serpentes. Aí Garuda já pensou o contrário, ele era muito gigante. Ele diminuiu sua forma, como se fosse uma formiguinha atômica. Ele entrou lá correndo, foi incapaz de ser cortado pelas lâminas, as cobras nem deram tempo de ver ele, pegou a taça que ele precisava e na hora de sair já deu um golpe e botou tudo para baixo, destruiu tudo. Então ele conseguiu pegar, como o deus do fogo disse a Agni, ele vai conseguir, se você não der ele vai tomar. E assim ele fez, tomou, levou embora. E quando ele estava saindo, carregando aquilo de volta ao céu, ele sequer quis experimentar uma gotinha. Uma gota daquilo ia bastar para ele ter vida eterna. Ele já tinha poder, a gente já sabe. Mas pensa agora ele ser eterno. Era muito fácil, estava no colo dele. Não tinha ninguém perseguindo. Ele tinha enfrentado todo mundo, todo o aparato que estava para proteger aquilo. E alguém de longe observou esse voo de Garuda, com aquela coisa tão preciosa na mão. E o que chamou a atenção? Nossa, que abnegação é essa? Alguém sabe o que é abnegação? Palavra difícil? Alguém sabe o que é altruísmo? Mais difícil ainda? Ele era desprendido. Ele não era egoísta. Ele não cobiçou o que não era dele. Ele estava tão determinado, tão focado na missão de salvar a própria mãe, que ele nem ficou seduzido, com vontade de experimentar aquela preciosidade que ele tinha conseguido. O único fim para ele era entregar aquilo para as cobras para ganhar a liberdade da mãe. E isso chamou a atenção de nada mais, nada menos que de Deus. Aqui essa figura de Deus, Vishnu,
Vamos resumir. Ele é o Todo-Poderoso. Então o Todo-Poderoso viu ele e falou assim: isso muito me agrada. Nem os deuses conseguiriam ter isso na mão e não cair em tentação. Esse Garuda, que coisa bonita. Ele não tá nem sequer experimentando, e chamou ele para conversar. Apareceu lá e falou: Garuda, pela sua atitude, eu vou te conceder 2 bênçãos. Eu te dou a imortalidade e te dou saúde eterna. Ou seja, ele não abusou, não quis pegar o néctar da imortalidade, mas ganhou de Deus este poder. A partir de agora, ele era imortal, não poderia se machucar nem ficar doente nunca mais. Ele ganhou essas bênçãos. E Garuda ficou tão agradecido que fala para Vishnu: então eu me coloco à sua disposição, serei seu veículo. Para onde quiseres ir, suba em minhas costas e eu te levo. E Vishnu diz: excelente, não parou por aí não. Eu te faço rei de todos os pássaros, por todo o tempo e em todos os mundos. Agora você pensa, em todos os mundos, em todos os planetas, em todas as épocas de vida, a entidade que é tida como o rei de todos os pássaros é Garuda. E ele recebeu essa atribuição da maior divindade que cruzou o caminho dele por reconhecer suas atitudes de bondade. Então, não bastasse isso, Garuda já estava 100% feliz, satisfeito, que ia resolver seu problema. Estava chegando na Terra, um raio atinge o peito dele. Ele já estava invencível. O que aconteceu? Nada. Mas ainda em sinal de respeito, porque era um raio celeste, era uma arma celestial muito poderosa. Tem uma história muito bonita que Indra estava escondidinho lá na terra, tacou nele. Em respeito a essa arma celestial, ele deixou cair uma peninha só, douradinha do corpo dele. Indra, vendo aquilo, começa a entender. Gente, mas que altruísmo desse rapaz, e ele é invencível, ele tá com meu néctar, eu tenho que ficar amigo dele. Vai conversar com ele e fala: nossa, né, tipo, aí, né, desculpa, tal, mas deixa eu entender uma coisa. Você não tá me bebendo, pra que você pegou esse néctar então? Por que você não me devolve? Aí eles têm uma conversa, ele explica toda a sua situação. Eu tô pegando pra mim, tem que salvar minha mãe, explica tudo. Aí ele troca uma ideia assim com Indra, aí Garuda fala: mas tem uma coisa, eu prometi levar o néctar da vida para as cobras, mas eu não prometi para ninguém que alguém ia poder dar uma bebidinha. Aí Indra já olha para ele, eles trocam um olhar, ou seja, já rolou um combinado ali. Indra: entendi. O que é que Indra fez? Indra, também cheio dos poderes, fica invisível e segue Garuda até lá embaixo na terra, mas de forma que ninguém o veja. Garuda chega para as 1000 cobrinhas e sua mãe serpente estava lá também. Eu trouxe. Aqui está o néctar da imortalidade como pedido. Tragam minha mãe e libertem-na. E aí, ela está livre, ela está livre, ela está livre. Já estava tudo combinado que a mãe estava livre. Então, eles tinham muito zelo com as coisas, tudo tinha formalidades a serem cumpridas. Não pega e põe de qualquer jeito, não. Elas trouxeram uma esteira bordada, feita de capim. Naquela época, trançavam-se os capins. E colocou uma esteira de capim, que nem a gente não põe uma toalha de renda bonita quando quer colocar um vaso de flor na mesa. Trouxeram a esteira de capim, Garuda coloca a taça lá em cima. Aí Garuda dá uma olhada para as cobras todas euriçadas lá, já estava com a mãe dele do lado. Garuda fala assim: mas vocês vão beber do néctar assim? Sem se preparar? Sem se purificar? Vocês não vão nem se lavar? Porque tinham procedimentos, né, rituais a serem cumpridos. Então, elas pensam: é isso mesmo? Nossa, né, que elas pensam: o dia que eu vou ficar imortal, eu vou beber de qualquer jeito? Isso não. Foram fazer um banho sagrado, se preparar. Quando você vai casar, as noivas não vai fazer um banho de ofurô, um tratamento de beleza, porque é um dia muito importante? Esse seria o dia mais importante da vida das cobrinhas. Elas tinham que se preparar para isso. A Garuda deu essa pista, elas saem. Quando elas estão saindo, o que acontece? Indra, que estava escondidinho lá, invisível, pega sua taça e voa pro céu. Acabou, sumiu.
Mas Garuda cumpriu com o combinado dele. E quando as cobrinhas voltam, ele pegou e foi embora. Mas o Garuda já estava ali honrado e feliz. Quando elas voltam e vê que tinha sumido, elas ainda, numa tentativa de desespero, começam a lamber aquela esteira de capim para ver se tinha pelo menos uma gotinha, um cheirinho de néctar ali caído. E dizem que é por isso que as cobras têm a língua fendida, partida no meio. Porque elas foram lamber o capim, que tem bordas super cortantes, e cortaram suas linguinhas no meio. Essa é a história de Garuda e das cobrinhas. Agora que vocês já entenderam todo o poder de Garuda, tem uma outra passagem que a gente pode carregar para a nossa vida para sempre. Nossas vós, bisavós já diziam algo parecido, que tem um fundamento também lá na cultura hindu. Conta uma história que uma rolinha conseguiu controlar todo o oceano. E você pensa, mas como assim uma rolinha tem esse poder? Uma pombinha, uma rolinha, igual essa que eu tô vendo ali? Diz que a pombinha botou seus ovos na beirada do mar. O mar veio, o oceano, com suas ondas, engoliu seus ovos. Essa rolinha ficou doida e desnorteada e falava pro oceano, devolva meus ovos. O oceano nada, não devolvia. Mas ela não se deu por vencida. Ela foi atrás do mestre dela. Chegou no pássaro daquele povoado e conversou com ele. O oceano não quer me devolver meus filhos, meus ovos estavam lá. E ele também não tinha poder para resolver. Foi no outro mestre dele e foi subindo de categoria. Mestre para mestre até que chegaram em quem? Quem que é o mestre dos pássaros? Quem que é o rei dos pássaros? Garuda. Chegaram até Garuda. Essa rolinha fala, Garuda, o oceano levou meus ovos. O que eu posso fazer perante a infinitude do oceano? Garuda fala, isso não está correto, eu vou te ajudar. Garuda desce para o oceano. O que fala para o oceano? Devolva os ovos desta rolinha ou eu te beberei inteiro até a última gota. Gente, depois que ele pegou 8.100 rios numa facilidade, vocês acham que o oceano sabia ou não sabia dos poderes dele? O oceano devolveu os ovos. E a moral da história que dizem é o quê? Antigamente não tinha aquela velha história que falava assim, me diga com quem andas e te direi quem és. Quem já ouviu isso? Das vó, das mães? Tem uma certa associação, mas não é simplesmente assim. Ah, porque eu sou amigo dele, pode ter interesse envolvido. É uma questão de ressoar e compartilhar energias afins. As boas associações são de extrema importância para a nossa vida. Se ele não estivesse relacionando bem com o mestre e o mestre com outro mestre, nunca eles chegariam até Garuda. Ele não teria essa ajuda. Então, como que uma rolinha poderia intervir no oceano infinito e imenso daquela maneira se não fosse pela boa associação dela? Então, se você tem um amigo que é bandido, que é ladrão, você fala, eu não roubo. Coitado, no fundo ele é uma boa pessoa. Mas você está se associando com essas pessoas. Vocês acham que é adequado, gente? Vocês acham que essa energia, essa prática dessas pessoas não vão interferir um dia em você? Esteja em um ambiente propício àquilo que ressoa com seu coração. Essa era a moral da história, o que eu queria deixar de bom para vocês carregarem para a vida. Lembrar das histórias de Garuda, de todas as outras que a gente ouve da cultura hindu, tem sempre algo que a gente pode carregar aqui dentro. Que nosso coração é a morada de quem pode mais. Sempre que vocês precisarem acessar, procura o que está vindo lá de dentro. Combinado? Agradeço as duas pequenas, agradeço você que está em sintonia, curtindo e viajando nessas histórias conosco. Namastê!